Esaú saiu para fazer uma caça. E quando ele chega com muita fome. E quando ele chega com muita fome, Jacó estava com a comida preparada, uma comida de legumes. E quando Esaú cheira aquela comida, a carne deseja aquilo ardentemente, Esaú fala assim: Jacó, me dá um pouco dessa comida. E Jacó fala: eu até te dou, se você trocar comigo o seu direito de ser abençoado pelo nosso pai. Você vai comer essa comida toda aqui, mas você vai ter que jurar que você está deixando o seu direito de primogenitura. E Esaú faz isso. Ele ajoelha, põe a mão na coxa de Jacó, que é uma questão de firmamento, e fala: olha, eu nego o meu direito de ser abençoado com a bênção do patriarca Isaac, e passo para você isso. Ele faz isso. E aí ele come, e passa-se o tempo. Eu não vou explicar bem depois o que acontece, como tomar bênção, porque não é esse foco. Mas por ele ter feito isso e outras coisas mais que eu não tenho tempo para falar aqui, a Bíblia fala que a Bíblia vai chamar Esaú lá no livro de Hebreus, irmão, de profano. O profano, irmãos, é aquela pessoa, eu estava explicando com os irmãos, é alguém que o Senhor livra de todo mal, que isso aconteça. Mas é alguém que chega aqui, por exemplo, e cospe no altar. É alguém que chega aqui, vou usar uma palavra meio nojenta, mas para você entender, porque Deus vai usar isso aqui na frente. Joga fezes aqui na igreja. Esse é o profano. Estou pegando o extremo para você entender. É uma pessoa profana, não tem um pingo de respeito, um pingo de educação e um pingo de temor. A Bíblia chama Esaú de profano. Ele troca a ligação com Deus, ele troca a aliança com Deus, ele troca o direito dele de ser abençoado por um prato de legume. E o Senhor, sabendo disso, antes deles nascer, o Senhor fala: eu rejeitei a nação que Esaú vai transformar, porque eles são profanos, e ainda que eles se tornem erguer, eu vou destruir eles. É para você entender a história rapidamente de Jacó e Esaú. No decorrer então, irmãos, do relacionamento, Deus está explicando para o povo só com a primeira afirmação: eu vos amo. E eles falam: mentira. E Deus fala: eu amo, porque aquilo que eu falei com Jacó eu estou cumprindo, ainda que vocês não estão realizando. Eu estou lutando com vocês, do mesmo modo que eu odiei Esaú, eu ainda odeio aquela nação, porque o povo sempre vai ser rebelde, mas com vocês eu estou pelejando. Eu tenho uma aliança com vocês. Tem alguém aqui nessa noite que pode levantar a mão que tem uma aliança com Deus? Seja sincero. Se você acha que não tem, não precisa participar não. Foi cantado aqui, ó, que Deus me ama e deu o seu filho para morrer em seu lugar. Uma aliança. Uma aliança. Quando Jesus vai celebrar a ceia, o que é que Jesus fala? Essa é a aliança, a nova aliança que eu faço com vocês pelo meu sangue. Deus tem uma aliança com você. Ele nunca vai quebrar a parte dele. É nós que temos que vigiar, orar e andar ligado o tempo todo. Amém. E quando pecar, pastor, levanta, meu filho, pede perdão e continua em nome de Jesus. Irmão, porque o que tem de gente, irmão, que eu converso, o pastor Júlio também, pessoas que cometem um erro na caminhada e para por causa daquilo que fez, não desenvolve, não cresce, não vai para frente. Sabe por quê, irmão? Porque acha que a misericórdia do Senhor não é capaz de lhe perdoar e de lhe levantar e lhe sustentar na caminhada. Filhinhos, bom que não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado no céu, e não um diabo no céu, um advogado. Glória a Deus, irmãos. Tem que pegar isso, irmão, no seu espírito. Porque é por falta de compreender essas coisas, essas joias do céu, que muita gente chega na igreja sem propósito nenhum. Não sabe nem aonde está indo, por que está indo e a quem que está servindo. Você está servindo alguém que tem uma aliança com você, que tem um propósito com você e que luta, irmãos, como Deus está lutando com esse povo aqui, dizendo: ó, vocês estão errando demais, eu estou pelejando para ter alguma coisa. Aí Deus vai falar outra coisa com eles. Versículo 6, o Senhor vai falar: olha, o filho honra o pai, o servo honra o seu patrão, e eu sou pai de vocês. Aonde está a minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, ó sacerdote,
que desprezais o meu nome, e ainda diz, em que nós desprezamos o seu nome? Deus está falando, vocês desprezam o meu nome com o seu comportamento. Aí eles dizem, mas em que? Explica e prova que nós estamos desprezando o nome do Senhor. Dê a prova que nós não importamos com o Senhor. Em que nós desprezamos o teu nome? O sacerdote e o povo perguntam. E aí Deus responde, olha o que Deus fala. Versículo 7. Vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo. Presta atenção. Vocês oferecem sobre o altar pão imundo. Sobre o altar, sobre a igreja, sobre o templo. Vocês trazem no templo pão imundo. E ainda diz, em que havemos profanado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O que Deus está falando com o povo? Vocês têm trago para mim pão que não presta, coisa que eu estou falando que não deve ser. Eu falo para trazer pão com fermento, vocês trazem pão sem fermento. Eu falo para trazer sem fermento, vocês trazem com fermento. Eu falo para trazer um pão novo, vocês trazem um pão velho. Eu falo para trazer um pão para ficar na mesa, para ficar diante do tabernáculo, para ficar diante do altar, para ficar diante do propiciatório. Eu falo para trazer uma oferta, vocês pegam o pior do pão, aquilo que está duro, há 7 dias lá, que não presta nem para os animais. Você tem trago, vocês estão trazendo essas porcarias para mim. E quando vocês fazem isso, vocês estão desprezando e profanando a minha casa. Despreza o meu nome. Olha o que Deus fala, irmãos. Versículo 8. Porque quando vocês trazem um animal cego para sacrificar, vocês pensam que não faz mal. E quando oferece o aleijado ou o doente, vocês dizem que não faz mal. Irmão, eu gosto quando Deus fala isso aqui, ó. Ora, apresenta ao teu príncipe isso, e vê se ele vai se alegrar, ou aceitará ele a sua pessoa, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu peço vocês para trazer uma oferta, não estou falando de dinheiro não, eu quero que você entenda aqui, porque aqui é culto, isso aqui é culto, tá? O culto, antigamente, a oferta, o sacrifício era envolvido em pão, era envolvido em horta e era envolvido em animais. O que Deus está falando? Quando eu peço para vocês trazer uma oferta e mostrar gratidão, vocês vão lá no curral do pasto e demora horas. Mas não é de amor e cantando e orando. Vocês estão caçando um animal doente, o animal que está enfermo, aquele que está causando doença no outro, aquele que está caído. Vocês caçam o pior, que tem nojo de pegar, paga alguém para trazer para mim. Agora eu quero que vocês entendam que os meus olhos estão sobre toda a terra. Eu estou olhando quando vocês estão pensando e escolhendo alguma coisa para trazer para mim. E aí vocês trazem um animal doente, fedendo, que não presta, para sacrificar no culto. Aí Deus fala assim, eu queria que vocês pegassem esse animal e esses pão imundos seus e dessem eles aos seus governadores, aos prefeitos, aos vereadores ou alguém de autoridade. Vai lá e dá esse povo que vocês acham importante como um presente, esses animais que vocês trazem para mim. Eu quero ver se eles vão aceitar. Olha, irmão, é o diálogo de Deus com o povo. Porque se o próprio homem não aceita, por que vocês acham que eu, que sou poderoso em toda a terra, vou aceitar o imundo? Aquilo que nem para você serve. O que Deus está fazendo? Deus está respondendo por que o povo está passando em necessidade. Porque Deus falou, eu vos amo, e o povo fala, o Senhor não nos ama em nada, nós estamos passando dificuldade, e Deus está explicando por que a dificuldade está na porta da casa deles. Há uma aliança, mas o homem está quebrando a aliança. Eu posso ouvir um amém? Amém. Está aprendendo? Está compreendendo? É estudo do texto de Malaquias, irmãos. Toda vez que uma aliança é rompida, privilégios, irmãos, e oportunidades é negada. Eu vou concluir só um, irmãos, e aqui eu termino, para alegrar algum de vocês. Aí vai dizer, diz o Senhor, versículo 9, agora suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isso veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor do Exército. Quem há entre vós que feche as portas e não acende à toa o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a tua oferta. Sabe o que Deus está falando no versículo 9 e 10? É o seguinte:
vocês trazem essa oferta para mim. E aí vocês levantam a mão e dizendo: os nossos problemas acabaram, porque oferecemos a Deus alguma coisa. Já fomos lá e cultuamos, então agora terminou. Deus está falando: vocês acham que eu aceito isso? Vocês acham que eu ouço essa oração? Aí Deus fala: eu queria que não tivesse ninguém que entrasse e acendesse ou permanecesse, mantivesse o fogo no altar. Porque antigamente o Senhor disse que o fogo do altar ia se queimar e não ia se apagar. Ou seja, no templo antigamente existia um fogo no altar que não podia ser apagado. Os levitas trabalhavam o tempo todo, irmão, colocando lenha, buscando, e mantinham o fogo da igreja, do templo antigamente aceso. Não podia apagar o fogo, para manter o culto e manter a presença. Aí Deus está falando: eu queria que alguém apagasse esse fogo, fechasse essa porta, porque eu não aguento mais esse culto. É Deus falando: eu queria que esse fogo fosse apagado, porque o fogo está aceso, mas o fogo como uma questão de presença simbólica, porque o que vocês estão fazendo não condiz com aquilo que eu quero. Eu queria que vocês apagassem esse fogo, porque à toa, debalde, olha o que é que fala, à toa está acendendo esse fogo e mantendo esse fogo aceso no altar. Eu não tenho prazer nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei o vosso culto. Vocês não sabem para que vocês estão vindo, para quem que vocês estão servindo, quem eu sou. Assim, ó, estou servindo a Deus, mas o que der deu, qualquer coisa a gente resolve depois. E é isso que entristece o coração de Deus. A gente vai entrando em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de negócio, irmão, e a gente não pensa que alguém vai chegar para cobrar, que alguém vai chegar para xingar, que alguém vai chegar para falar mal, que o modo de dirigir na rua, alguém está vendo, está conhecendo. A gente esquece que o nome de Deus está sendo expressado pela sua vida. Não é pela vida do pastor, não. Se você é filho de Deus, meu filho, alguém que olha para você e pensa assim: o primeiro vacilo eu te pego. E pega mesmo, porque o diabo é sujo. E Deus fala: toma cuidado com o modo que você está vivendo. Vamos lá. Mas vós profanais o meu nome quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. Olha o que eles falam no versículo 3, irmão. E dizeis: eis aqui, que canseira, e o lançaste ao seu desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, aquilo que, irmão, tinha gente que trazia para a igreja o que era dos outros, o que é roubado. Deus pedia: traz uma oferta. Ele caçava um doente, não tinha, um aleijado, algum morrendo, ele olhava no vizinho, roubava do outro doente, aleijado e morrendo de noite, e levava para o altar, para o culto. Para o culto. Olha o que Deus falou: você está trazendo coisa roubada para o culto. Mas quando chegar alguém aí, irmão, chega alguém aí: ô pastor, estou na correria aí, numa fissura danada, pastor. Nossa, peguei ali esse DVD rapidinho ali na casa da mulher ali, passo por 20 para o senhor. E a gente fala: glória a Deus, pega lá, pastor, os 20 lá, porque a igreja está precisando de um DVD. É isso que Deus está falando. Hoje em dia acontece isso, irmão. Se não acontece dentro da igreja, acontece dentro das casas. Cristão compra coisa roubada. Mãe cristã, pai cristão, que serve de Jesus, o filho chega com alguma coisa lá, mal adquirida, e acoita. É que Deus está falando: vocês estão trazendo para mim coisas roubadas, o meu nome está sendo blasfemado e profanado. Vocês estão trazendo para mim o doente, o coxo, o enfermo, e vocês falam: essa é a minha oferta. E Deus falando: pelo amor de Deus, olha o que fala: será que isso vai ser aceito, diz o Senhor? E aí o povo diz no versículo 13, irmãos, falta 5 minutos, o povo diz: que canseira. E eu creio que alguns de vocês já ouviram alguém dizendo assim: ó, irmão, eu estou cansado do culto, eu estou cansado desse negócio de igreja, eu estou cansado desse trem de servir a Deus. O povo estava dizendo: que canseira é esse negócio de sacrificar, de ter ido para a igreja, de ter esse culto, de servir a Deus. Olha o que Deus, o povo está falando: que canseira. Por que canseira? Porque perdeu a paixão, irmão, perdeu o temor, perdeu o respeito, não entendeu mais sobre aliança, perdeu a ligação com Deus. O casamento se torna uma canseira, a amizade se torna uma canseira, a igreja se torna uma canseira, os relacionamentos, o trabalho, tudo
tudo vai se tornar uma canseira, irmão, vai se tornar um fardo, uma cruz pesada, se a gente perder a noção de aliança, de compromisso, de dever, de respeito, de obrigação. Se perder, irmão, aquilo que se diz, o que é útil e agradável, a gente fala, nossa, mas que canseira de novo fazer isso. É o que Deus está ensinando. Vocês estão questionando e falando que está chato a vida. Eu converso com alguém que fala, pastor, eu não sei, já tentei suicídio, tal, a vida tornou sem sentido. Mas por que se tornou sem sentido? Porque a pessoa saiu fora da aliança, do propósito de Deus. Porque se você sair, se eu sair dele que pode todas as coisas, e a minha fonte está em Deus, se eu sair dele, irmão, eu me torno como uma estrela que cai. Quando a estrela cai do céu, o que vai acontecendo com ela? Vai apagando. Talvez para alguns que entendem aí, não é bem a estrela que cai, porque a estrela explode, mas vamos colocar um cometa que cai, né? Que a gente fala estrela cadente, né? Por isso que eu coloquei assim, porque a estrela não cai, a estrela explode, né, irmãos? Mas algo que é luminoso, que vai caindo, vai apagando. Por que vai apagando? Porque a origem dele é o céu, não é a terra. Se eu saio da minha origem de Deus, irmão, eu posso estar próximo, posso ter prazeres em todo tipo de carnalidade, em todo tipo que eu vou falar assim, nossa, mas que canseira. Há pouco tempo nada, a gente fala há pouco tempo, é costume, mas deve ter uns 2 anos, para mais, eu li na reportagem, que a herdeira da Johnson & Johnson, a marca Johnson & Johnson, ela tinha suicidado com 33 anos, não sabia onde colocar mais dinheiro. Por que ela suicidou? Ela pensou, que canseira de vida, dinheiro demais, prazer de todo tipo, não tem mais nada, que vida chata. Mas não era o dinheiro, não era o prazer. Ela há muito tempo tinha quebrado a aliança com aquele que tinha dado ela o sopro da vida. Ela vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, e chega uma hora que ela pensa, a morte é melhor, porque talvez do outro lado deve ter alguma coisa atraente, e não tem. E Deus termina, versículo 14, e eu também tenho 2 minutos. Pois maldito seja o enganador. O enganador é maldito, é a maldição que Deus lançou, que tendo o animal no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor uma coisa desprezível. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é grande entre todas as nações da terra. Deus termina dizendo, maldito é aquele que vive enganando. Sabe que está errado e não muda. Sabe que falou a mentira e não converte. Sabe que tem condição de entregar-se por inteiro e entrega metade do seu coração. É um maldito e é um enganador. Deus não toma nada de ninguém, irmãos, e Deus não trabalha com constrangimento. Mas se você está ouvindo essa palavra, Deus está querendo renovar alguma coisa com você. Deus está querendo trazer algo sobre a tua existência. Porque essa palavra de Jacó serve para nós. Eu amei e prometi. Às vezes um pai, às vezes um parente, às vezes alguém, às vezes você quando era criança, e o erro seu Deus não permitiu acontecer. Uma fatalidade, porque Ele está mantendo a aliança dele. Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Ele vai falar com as pessoas que você vai falar essa mensagem, que você vai comunicar o que você ouviu hoje com as outras pessoas. Deus vai falar com essas pessoas uma aliança, um renovo, um compromisso e uma entrega total, para a vida não ser uma canseira, para a igreja não ser uma canseira, para o relacionamento não ser uma canseira, para não ter coisas fechadas e portas de demônios na nossa existência. Renovação de aliança, compromisso com aquele que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele te ama e deu seu filho para morrer em seu lugar. Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família. Que Deus proteja, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de nós. Na quarta-feira, os irmãos permitiram, pastor Júlio abrindo esse espaço, nós vamos continuar falando o versículo do capítulo 2, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que aprendemos muito nesta noite, porque infelizmente tem hora que a gente pensa que Deus precisa da gente, não é a gente que precisa dele. Tudo que a gente faz com má vontade, tudo que a gente vai fazendo é arrastando. Eu quero dizer para você que tudo que você for fazer que tem relação com Deus, com o céu, faça de todo o seu coração,
de todo o seu entendimento, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Porque quanto mais você doa para Deus e faz com alegria, por isso que a Bíblia fala, servir ao Senhor com alegria. Tudo que você for oferecer para o Senhor, que seja o melhor, você pode ter certeza que Deus não deve nada a ninguém. Ele vai te retribuir. Mas o problema que nós aprendemos hoje é que nós queremos tudo da parte de Deus, mas nós não queremos doar nada para Deus. Nós não queremos, quando você doa para Deus o seu tempo, doa para Deus alguma coisa que te pertence, seja seu dízimo, seja a sua oferta, você não está dando a Deus, você apenas está reconhecendo que Ele é Senhor e que você precisa da misericórdia dele. E o que Ele faz? Ele pega aquilo que você doa no altar e retribui na sua vida com saúde, com alegria, com paz, com gozo, com tudo que você imagina. A sua vida se torna plena. O porquê de vida de crente destruída, porque cristãos andam perdendo batalha, é porque oferece tudo pior para Deus. Já chega na igreja fora do horário, quando chega não presta o melhor culto para Deus, não dá atenção mais do seu amigo do que a Deus, não ora, não fecha os olhos para adorar a Deus, não canta no período de cantar, não ora no período de orar. Para ele tanto faz, vir aqui para ele não é nada, não significa nada. Eu quero dizer para você, guarda os seus pés quando entrar na casa do Senhor, preste o melhor culto. Hoje você não traz animal doente, mas de repente está enfermo na presença de Deus, está mancando, aleijado na presença de Deus. Eu quero dizer para você, preste um culto com eficiência a Deus, porque Ele vai mudar a nossa história a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está requerendo. Chega aqui adorando a Ele em espírito e em verdade, porque você carece da misericórdia de Deus. Eu careço cada momento, e só estou de pé aqui, irmãos, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Coloca de pé nesta noite em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.